Bom dia, crianças! Hoje nós iniciaremos com a aula de História. Nós estamos no capítulo 5. Todos temos história, página 221 até 231. Parece muito, mas não é. Esse capítulo tem muita leitura, então algumas coisas eu vou deixar de ler, mas vou explicar direitinho, com certeza vocês irão aprender. Então, e atividades tem poucas, a aula é um pouquinho longa, mas é fácil, tá? Então vamos lá, vamos abrir na página 221. Todos temos história. Você conhece a sua história? E a história da sua família, o que você sabe sobre ela? Então essa aqui é uma resposta oral. Então vocês vão pensar na vossa história de vida, de quando vocês nasceram até hoje, quais foram os acontecimentos que marcou bastante em vossas vidas, e assim vocês perguntam para alguém a história da vossa família, pede para o pai ou a mãe contar a história deles, tá? É legal essa atividade porque é legal a gente saber a história, lembrar, né, da história da vida da gente desde quando a gente nasce. Vai perguntando para a mãe, vai pedindo informação, que é legal. Então vamos lá, descobrindo a minha história. Aqui eu vou ler esse texto, que é um texto pequeno, então pede ajuda para os pais ou o responsável para treinar a leitura. Acontecimentos e experiências compõem a vida das pessoas. O conjunto desses elementos forma a história de cada uma delas. Quando contamos a história da nossa vida, costumamos falar de alguns acontecimentos ou experiências que ficaram guardados em nossa memória e que, de alguma forma, nos marcaram. Observe a ilustração a seguir. Ela representa um menino recordando alguns acontecimentos de sua vida, ou seja, algumas de suas memórias. Então prestam atenção que aqui nós temos essas imagens, né? E nós temos esse menino que ele já está grandinho e ele está lembrando a história dele. Então ele está lembrando que quando ele era pequeno ele brincava no parquinho. Depois ele lembrou que ele andava de bicicleta e um dia ele caiu e se machucou. Olha aqui ele sentado, ele machucou o joelho. Ele se lembra também que ele andava a cavalo. Então essa aqui é a história, ele está lembrando a história dele, que já passou, o que aconteceu de mais importante. Virando para a página 222, relatos que contam história, é um texto grande, então vocês pedem ajuda em casa para ler esse texto. É uma história que aconteceu em 2010, uma mulher chamada Maria Gersina Simão. Então essa aqui é a história dela, então vocês pedem ajuda em casa e tenta ler a historinha dela, da vida dela. E agora vocês vão passar para outra página, que é a página 223, objetos que contam histórias. Então isso aqui vocês vão observar que são objetos antigos e que até hoje alguns a gente usa. Todos têm lembrança do passado, então as pessoas que viveram há anos atrás têm lembrança desses objetos aqui. Então são objetos que ainda faz parte da nossa vida. Fotografias antigas, quando a gente era criança, né? Que nem quando vocês eram crianças, vocês podem lembrar das fotografias antigas. Pode lembrar, antigamente usava esse sapatinho de crochê, esses brinquedos. Isso aqui é um diário antigo. Olha a diferença do diário de hoje, que é tudo bonitinho. Olha como era antigamente. Olha como era as correspondências antigas do correio. Então são objetos antigos, tá? Fotografias de objetos antigos. Virando para a página 224, aqui nós vamos observar essas imagens, que é imagens que contam histórias. Desde que a fotografia foi inventada, ela é utilizada para registrar momentos da vida de uma pessoa e pode fornecer várias informações sobre a história da pessoa retratada. Observe as fotografias a seguir
elas retratam fases da vida de uma menina chamada Sofia. Então, isso aqui são as fases da menina chamada Sofia. Então, vocês vão prestar atenção aqui nessa imagem, que a Sofia era recém-nascida, era bebezinho. Depois a Sofia aqui com 7 meses, olha que legal. Aqui a outra, a Sofia já está com 2 anos. E aqui a Sofia já está com 7 anos de idade. Isso aqui é a história da vida de Sofia. Então essa aqui é a nossa história, né? A história nossa, a realidade de cada um. Virando para a outra página, que é a página 225, para saber mais. Então aqui vocês pedem também ajuda para alguém ajudar vocês a ler em casa, porque se eu for ler, o vídeo vai ficar muito grande e vai ficar muito cansativo. Então vocês leem em casa com atenção e vocês observam abaixo alguns exemplos de objetos antigos. Está escrito aqui embaixo, olha, aqui é a escultura do profeta Ezequiel, de Antônio Francisco Lisboa. Então aqui a escultura antiga, aqui é o telefone antigo, observa como era o telefone antigamente e como é hoje. Olha a diferença, então vocês vão observar. E aqui também o diário, olha como era o diário antigo, muito diferente do nosso hoje. Então virando para a página 224, imagens que conta 225, agora é 226, desculpa, 226, a linha do tempo. Vão observar essas outras imagens, né? A linha do tempo, ela representa alguns acontecimentos importantes ocorridos na vida de um menino chamado Pedro. Então esse aqui é um menino chamado Pedro, essa aqui é a história dele. Então vamos prestar atenção. Observa quando ele era recém-nascido, que ele estava mamando na mãe. Olha que bonitinho. Quando ele tinha 1 ano, ele começou a andar. E quando ele tinha 2 anos, ele já sabia brincar com a prima dele. E quando ele tinha, deixa eu ver aqui, quando ele tinha 2 anos, nasceu a irmãzinha dele. Olha que bonitinha, a irmãzinha dele se chamava Amanda. Depois, nessa época aqui, ele já tinha 4 anos e ele já brincava com quebra-cabeça. Virando para a página 227, continuação da história dele. Ele, com 5 anos, ele começou a usar óculos. Depois, com 6 anos, ele e a Amanda, que é a irmãzinha dele, já ganhou um cachorrinho dos pais. Com 7 anos, ele quebrou o braço, tadinho, ele caiu, deve ter acontecido algum acidente, quebrou o braço. E depois, com 9 anos, eles foram junto conhecer a praia. Amanda e Pedro foram conhecer a praia. Vocês viram que prestam atenção, que isso aqui é a história deles, né? E cada um tem sua história. Agora nós já vamos para 228, que são as atividades. A primeira, observe as fotografias a seguir. Elas retratam alguns acontecimentos da vida de um menino chamado Murilo, de 3 anos de idade. Então vocês vão observar todas as imagens e vocês vão numerar de acordo com o acontecimento. Qual foi a primeira fase da vida dele? Qual que é o quadrinho 1, qual que é o 2, qual que é o 3 e qual que é o 4? Eu não vou poder falar, senão vou falar a resposta. Eu sei que vocês são muito inteligentes, observadores. Vocês já aprenderam que cada um tem sua história e vocês vão seguir e vão numerar corretamente. Passando para a página 229, agora realize as atividades a seguir. Indique com números no quadro ao lado de cada imagem a ordem em que os fatos da vida de Murilo aconteceram. B. Nos quadrinhos no início das frases, pinte de azul os fatos que ocorreram antes de Murilo aprender a andar e de amarelo os fatos que ocorreram depois. Então vocês vão observar as imagens anteriores, né, da página 228 e vão responder essas perguntas. A C. Quais foram as pistas que você utilizou para descobrir a ordem em que os fatos aconteceram? Então tá, vocês vão escrever aqui, tentam escrever bastante para vocês treinarem a escrita, treinar a fazer historinhas, tá?
Depois eu corrijo tudo. Então vai para a página 230. Observem as fontes históricas a seguir. Então vocês vão observar, né, todas essas imagens e vão responder essas perguntas. Complete as frases com a seguinte palavra: carta, lugar, época. Agora preencha os espaços em branco com os números das fontes históricas correspondentes. Então vocês vão observar em cima nessas imagens e vocês vão completar. Será que nessas linhas o correto é lugar, carta, época? Então vocês vão completar, vão ler essas frases e vão completar. Virando para a página 231, que já é a última página, atividades para casa. Peça a uma pessoa mais velha que lhe conte 3 acontecimentos ou experiências importantes para ela. No quadro abaixo, descreva os acontecimentos ou as experiências relatadas em ordem cronológica, como em uma linha do tempo, do mais antigo para o mais recente. Então aqui nós já falamos bastante sobre isso, né? É só observar e fazer essa atividade. Você estudou o quê? Aqui vai explicar o que é que nós estudamos nesse capítulo. O conjunto de acontecimentos e experiências na vida de uma pessoa forma sua história pessoal, né? Ouvindo ou lendo o relato de pessoas mais velhas, podemos descobrir acontecimentos do passado e a história dessas pessoas. Objetos antigos guardados em nossas casas são fontes de informação sobre o nosso passado e da nossa família. As fotografias servem para registrar momentos da vida das pessoas e, por meio delas, podemos conhecer um pouco de sua história. Fonte histórica é tudo aquilo que nos fornece informações sobre o passado, objetos, relatos, imagens, etc. Então nós terminamos a aula de hoje. A aula tem bastante leitura, então vocês procuram ler em casa com a ajuda de alguém, né, que está ajudando vocês a fazerem as tarefas. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço a todos e um beijo. Até a próxima aula.